Hoje é dia de Justiceiro, retorno ao grande nada. Olá, habitantes do Terratil, eu sou o Luiz Alberto Jornaleiro, num vídeo de dicas. Sim, caiu um material roots. O que é roots? É material raiz, material que nunca foi relançado, não teve capa dura, não foi gourmetizado ainda. Caiu um material raiz muito legal aí, ao qual eu comprei na banca na época que saiu, faz parte do meu colecionismo, e é de um personagem que eu curto muito, é um dos meus personagens favoritos da Marvel, que é o Justiceiro. E eu trouxe o meu de casa, né, pra dar umas folhadinhas e mostrar pra vocês, e aqui está a edição à venda na loja Terra X Comics, um clássico do arroz com feijão do Justiceiro. Lançado originalmente em 1991 pela extinta não, porque ainda está em andamento ainda, né? Mas pela Abril Jovem, que não tem mais os direitos dos quadrinhos super-heróis, né? O Justiceiro, né, que saiu na Graphic Marvel volume 6, retornou grande nada, é um material muito bom, com uma equipe sensacional, que é o Steven Grant, o Mike Zeck e o Scott Beach. Esse material é muito legal e pouca gente fala dele porque, não sei, cara, não sei se é uma coisa do pessoal que não curte muito o Justiceiro, que ele é um personagem que hoje em dia ele é politicamente um pouco mais incorreto pela questão da violência e tal, mas na minha opinião ele é um personagem cujo drama justifica ele ser quem ele é, né? Não tô dizendo que eu apoio o cara, mas pessoal, isso aqui é quadrinho. É pra se divertir, é pra te ler o quadrinho, botar na estante e tocar sua vida. Não vai mudar a sua existência. Mas enfim, antes de eu falar um pouquinho sobre o Justiceiro Retorno ao Grande Nada, eu quero falar um pouquinho sobre como o Justiceiro se tornou um personagem, nas mãos dessa equipe criativa, né? Se tornou um personagem tão badalado e tão importante dentro do mercado da Marvel. Porque, pra quem não sabe, a primeira aparição do Justiceiro foi nos títulos do Homem-Aranha, né? E ele entrou assim como um anti-herói meio pequeno, sem grandes pretensões, né, cara, e tudo mais. Vamos falar um pouquinho da origem do Justiceiro, depois falar um pouquinho da equipe criativa e depois falar um pouco do Retorno ao Grande Nada, que é uma obra muito boa, né, do personagem. O Justiceiro, para quem quer conseguir de repente um material mais atual, não tem que correr atrás, ter material mais antigo, né, pode adquirir essa edição aqui, capa vermelha, da Salvat Vermelha, tá, que é o volume 24, tá, que contém, né, no material interno, né, a saga, né, de introdução do personagem, criado pelos seus grandes autores, né, o Gary Conner e o Ross Andru, né, que foram os autores que deram a vida ao personagem, né, que teve essa primeira aparição na edição do Amazing Spider-Man, tá, e tem também o arco, que eu vou puxar um formatinho aqui que é da nostalgia, que é o arco Círculo de Sangue. Esse arco foi publicado nessa edição, foi publicado na edição de Paladinos Marvel, volume 4, e no Super Aventuras Marvel, né, volume 74, em 1988. Né? Esse arco Círculo de Sangue foi o arco que deu up pro personagem, foi o arco que elevou a venda do personagem, porque aí a Marvel decidiu fazer um título do Justiceiro, The Punisher volume 1, e lançou com esse material aqui. Então nessa Salvat Vermelha, que eu acredito que seja um material bem mais fácil de conseguir, vocês têm a origem do personagem, né, a primeira aparição dele, né, nas edições do Homem-Aranha, e o Círculo de Sangue completo, que foi publicado aqui no Brasil também, nesse lindo formatinho Justiceiro Especial 1. Cara, isso aqui é uma joia, isso aqui é uma joia rara. Esse material é muito bacana, ele é muito legal, porque essa compilação de histórias havia sido publicada, que nem eu havia mencionado, no Super Aventuras Marvel 74 e foi seguindo por várias ediçõezinhas no formatinho do Super Aventuras Marvel. Foi um título fenomenal, né, cara? Tinha muito material excepcional. Aí, então, depois, né, cara, um tempo depois, em 1990, a Abril lançou essa edição, que é o Justiceiro Especial, né, volume 1, que compila todo o Círculo de Sangue. Os personagens, por assim dizer, que estão aqui são o Retalho e tal, e uma organização criminosa chamada o Cartel, né, que luta contra o Justiceiro. E o argumento ficou a cargo, né, do Steven Grant, a arte do Mike Zeck e perdão, não foi do Scott Beach, do John Beach, né, que é o arco Círculo de Sangue, que eu já citei para vocês, que é mais fácil de conseguir na Salvat Vermelha do que nesse formatinho, que é um pouquinho mais complicado. Esse arco serviu para que ele, na verdade, foi o pontapé para que o personagem caísse na graça dos fãs, as vendas começaram a melhorar, o Justiceiro ganhou um título próprio, né, e isso foi muito legal. Com a arte do grande Mike Zeck, que é um desenhista que eu curto pra caramba, assim, esse material foi muito legal, porque ele deixou o Justiceiro mais maduro, né, mostrou um pouco mais sobre a guerra ao crime dele, aquela coisa dele ser um vigilante solitário. Falando um pouco sobre o Justiceiro, né, pra quem não sabe a história do personagem ele era um ex-fuzileiro, né, cara, norte-americano, que veio da Guerra do Vietnã,
constituiu família aqui, né, nos Estados Unidos, teve a família dele basicamente exterminada por mafiosos, aquilo ali causou um colapso gigantesco na vida do cara e ele se tornou um vigilante, por assim dizer, à la Paul Kersey, por assim dizer, né, à la o desejo de matar. Ele começou a eliminar os bandidos porque ele enxergou que infelizmente o sistema era falho e não conseguiu colocar esses personagens, esses vilões na cadeia. Uma história que figura isso muito bem, que eu também tenho aqui na loja, é o Justiceiro Ano 1, que é um grande material que saiu recentemente também em capa dura. Mas vamos falar sobre o Justiceiro Retorno ao Grande Nada, que nunca foi publicado, nunca foi republicado, por assim dizer, pela Panini. Esse material ele é muito interessante porque ele mostra o Justiceiro já, como o vigilante que ele é, combatendo o crime, matando os bandidos, aquela coisa toda. Só que ele aborda uma parcela da vida do passado do Justiceiro que até então nenhum outro roteirista havia abordado. Ele fala um pouco sobre um personagem chamado Gorman. O Gorman ele era um sargento ao qual o Frank Castle conheceu quando ele teve a primeira incursão, por assim dizer, no Vietnã. A Guerra do Vietnã é uma guerra até hoje muito polêmica, né? Levanta uma questão polêmica, política muito forte contra os Estados Unidos, por assim dizer, e é uma mácula na história dos caras, porque foi a guerra que eles perderam. Vou mostrar uma página interna aqui para vocês. O diretor me fala se tá bom. Tá legal aqui, diretor? Tá bacana? Esse aqui basicamente foi o primeiro encontro do Frank Castle com o Sargento Gorman, que na época já tinha experiência no Vietnã, ele já era um cara experiente, já conhecia a selva e tal. E o primeiro encontro dos dois foi um primeiro encontro ruim, né? Eles se desentenderam e obviamente o Frank Castle, por ser mais jovem e menos experiente, foi derrotado por esse sargento chamado Gorman. Nessa história é bem interessante que quando o Justiceiro está investigando sobre um tráfico de armas e tráfico de heroína e cocaína, que era efetuado por uma equipe de cambojanos, por assim dizer, essa equipe está ligada ao Gorman, que já é um militar, por assim dizer, de patente alta, que continua ainda na ativa nos Estados Unidos, mas que ele tem uma rede de tráfico que ele acabou criando, por assim dizer, no Vietnã. Lá ele teve conhecimento, ele teve contato com um cara chamado Kieu Dap, que era um líder vietnamita que conhecia como transformar o ópio em heroína, aquela coisa toda e tal. E esse cara utilizava, como a história conta, inclusive naquele filme O Gangster, né, com Denzel Washington, como os traficantes faziam para mandar a droga pelo corpo dos soldados que haviam morrido. O soldado morria, muitas vezes passava por uma autópsia, os caras colocavam a droga no corpo, o corpo passava, vinha para os Estados Unidos, vinha para cá, e aí, por uma rede, né, por assim dizer, de corrupção dentro dos soldados norte-americanos, do militarismo deles ali, por assim dizer, essa droga era trazida para cá e era vendida, né? O Justiceiro descobre essa ligação e descobre que o seu antigo sargento, por assim dizer, era um dos caras que estava encabeçando essa operação. E é bem interessante porque ela traz também uma série de coisas, por assim dizer, flashbacks do passado do personagem dele no Vietnã e tal. E é muito legal que esse material, o Garth Ennis bebeu fortemente desse material até para compor determinadas coisas da história que ele escreveu, que é fenomenal, que está no primeiro capa dura da edição Deluxe, né, do Justiceiro no Princípio, em que é aquela saga Justiceiro Nascido para Matar. Então esse material é muito bom e é muito violento, eu acho, do Mike Zeck é sensacional. Eu vou mostrar uma cena aqui que para a época, pessoal, década de 80 e 90, não via cenas pesadas como essa nos quadrinhos, mas vou mostrar uma cena aqui que o Justiceiro esfaqueando um cara e erguendo ele, sabe? Então, pô, é uma edição que para a época, assim, é forte, cara, um quadrinho forte, um material forte e mostra a execução mesmo, assim, sabe? Então, cara, é um material muito legal, de teor bem pesado, assim, e o roteiro é muito bom e muito revelador sobre a vida desse personagem, desse justiceiro, desse anti-herói urbano, por assim dizer. E aqui tem um trechinho muito massa em que o Frank Castle está tentando embarcar no helicóptero para voltar para os Estados Unidos, porque Saigon havia sido tomado pelos vietnamitas e o Gorman baleia ele e deixa ele lá para morrer. E, cara, claro que não morre, né? Ele sobrevive e tal. Depois ele ainda atravessa mais 2 incursões, ele volta para os Estados Unidos e faz mais 2 incursões para o Vietnã. Então esse material que é muito legal e revela bastante sobre um pouco do passado do personagem, né? Aqui, claro, aí o Justiceiro tem o confronto dele com seus inimigos do passado, por assim dizer e tal, mas, pessoal, é um material muito legal, tá? Para quem curte o Justiceiro, é um material show. Vantagem, não foi relançado, né? A gente tem para vender na loja aqui a um precinho bem bacana, fica tranquilo que a gente não tá pedindo caro.
e vale a pena. Quem curte Justiceiro, quem curte boas histórias e quem curte um material anterior a Garth Ennis, que pra mim foi um dos artistas que melhor trabalhou com personagem e é um dos artistas que melhor trabalha com personagem na atualidade, é um prato cheio. Tá bom? Essa dica, né, do Abel Jornaleiro sobre esse personagem, sobre esse anti-herói da Marvel, que é muito legal, tá bom? Curtiu o vídeo, dá o likezinho, tocou o sininho, um videozinho novo chegando pra vocês, tá? Se você gostou, pá, compartilha com os amigos, faz uma propagandinha do canal aí, tá? É isso aí. Bota aquele comentário esperto que a gente responde vocês, porque o que vocês pensam pra gente é muito importante, tá bom? Abração de jornaleiro, até mais. Olá, habitantes do Terra X, eu sou o Luiz Abel Jornaleiro. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá.